a ver o que com a Páscoa? A ignorância é grande, porque Jesus é esquecido. Irmão Milton, meu amigo, irmão Milton é um amor, irmão Milton, homem de Deus. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Lucas 21, 30. Obrigado, irmão Milton. Te amo em Cristo Jesus, homem de Deus. Francine Azobo, evangelista Tiago, Pai do Senhor, boa noite. Sejam bem-vindos. Saúde para vocês aí, toda a sua família. Para o evangelista Tiago, nosso genro, e para Francine Azobo, nossa irmã e amiga do coração, cadeira cativa nas lives aí. Então as festas brasileiras, elas esquecem muito de Jesus. Deixa Jesus para lá, abandona, despreza, não fala. Eu quero fazer um pedido aqui como pastor e como teólogo. Como pastor e como teólogo. Eu quero pedir para você, ensine para o seu bebê, para a sua criança, que o protagonista, que o ator principal, que a Páscoa verdadeira é Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não precisa você enlouquecer a criança, né? Ah, porque coelho é do diabo. Não diga isso. Ah, o coelho é do diabo, o ovo é de Satanás. A partir de hoje aqui, coelho aqui não pula mais dentro de casa e ovo aqui não entra dentro de casa. Eu quebro tudo no pau, boto fogo. Não seja louco, fanático, radical. Não enlouqueça. Tenha uma fé racional. Chocolate é uma coisa maravilhosa. E eu gosto daquele chocolate amargo. Amargo. Enquanto você estiver no mundo, você vai ter que comprar as coisas. Comprar, usar, comer. Vai fazer o quê? Então deixa de bobagem, deixa de ignorância. Deixa de ser fanático, exagerado, ou 880, nem muito ao mar, nem muita praia. Tem gente que fica logo doido. Aqui dentro de casa não entra ovo de chocolate. Se entrar é do Satanás. Nada disso. Nós não temos culpa nenhuma se o povo ama tanto o paganismo, o povo ama tanto bruxaria, o povo ama tanto feitiçaria, o povo ama mentira, o povo ama e valoriza tudo que é ruim, tudo que não presta, tudo que é da carne, do mundo, do diabo. O povo dá um valor como nunca. Mas as coisas bíblicas, o cristianismo, a Bíblia, a palavra de Deus, o Senhor Jesus, o povo costuma desvalorizar, desrespeitar. Não é porque você é crente que vai deixar de comer um ovinho de Páscoa, né? Vai lá, compra seu ovo, coma, né? Não precisa você adorar aquilo ali. Não precisa você ser um adorador daquilo ali. Tem gente que adora tanto aquilo ali que misericórdia, fica doido, fica, né? Prepara a mesa ali com aquela adoração de Páscoa e coloca ovos coloridos e coloca a casa toda é ovo no telhado, ovo na mesa, ovo no sofá, ovo na televisão, e enche a casa de coelho, ornamenta tudo, prepara um altar para esses objetos pagãos. Não precisa nada disso, né? Se você ganhou um ovo de Páscoa, ora ali sobre o ovo de Páscoa, ora sobre ele, né? E coma.
e vai dormir de bucho cheio de chocolate. Tem cada ovo aí maravilhoso, gostoso. Não estou aqui condenando o ovo, quem faz o ovo, quem fabrica o ovo, quem vende o ovo. Não estou condenando nada disso. Não, faz parte do capitalismo, do comércio, faz parte. Quem vende coelho, quem negocia, quem faz. Eu quero mostrar para você é que nada disso não precisa exagerar nem idolatrar. Saiba o verdadeiro significado. Eu como um ovo de Páscoa como um pedaço de chocolate. Aquilo para mim não tem significado nenhum. Como o coelho também não tem, e nada tem. O que eu sei e o que eu conheço é que a Páscoa verdadeira é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ponto final. Ensine isso para a sua família, ensine isso para os seus filhos, para eles aprenderem. Mas não diga que nada é do diabo, do cão, de Satanás, do inferno, para que a mente da criança não entre em confusão. É uma criança. Fica ruim demais a gente exagerar muito nos ensinamentos. Depois a criancinha fica aí, né? Chega numa loja, você entra numa loja, tá lá, no supermercado, em qualquer lugar, a criança olha e fala: olha, mamãe, um ninho de ovo do Satanás. Aqueles ovos pendurados no teto. A partir daí a criança já mexeu com a mente dela. Não é assim que evangeliza uma criança. Diga para ela que a Páscoa, o verdadeiro significado dela é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é o Senhor Jesus. O coelhinho, o ovo de chocolate ou qualquer outra coisa que inventaram ou criaram são meras invenções de homens que não valem nada. Só isso. Paulo identifica Cristo como a nossa Páscoa. Então, quem é a nossa Páscoa? O apóstolo São Paulo diz que é Cristo. Isso porque Jesus é o Cordeiro que foi imolado pelos nossos pecados. As igrejas locais se reúnem para celebrar a ceia do Senhor. E eu quero aqui falar sobre a Santa Ceia. O quanto ela é importante, o quanto ela é linda, o quanto ela é significativa para o crente em Cristo Jesus. Cooperadora Rafaela Dias, da minha família, né? Meu nome é Jamaci Barbosa Feliz Dias. Seja bem-vinda, mulher de Deus, Pai do Senhor, boa noite, saúde para a senhora e toda a sua família. Então, a Santa Ceia. Tem tantos irmãos que não ceiam, não é? Ah, pastor, faz tanto tempo que eu não participo de uma ceia. Oh, meu amado, oh, minha amada, vai lá na ADSUD participar conosco, né? Ah, pastor, mas eu não sou batizado nas águas. A gente batiza. A gente batiza você nas águas. Você se torna membro do corpo de Cristo e vai tomar a Santa Ceia do Senhor. Torne-se membro do corpo de Cristo. A Santa Ceia é um memorial lindo e maravilhoso, um culto célebre. E é na Santa Ceia que nós temos ali o elemento pão e vinho. Simboliza o corpo e o sangue de Jesus.
é uma simbologia, lembrando sua morte no Calvário, lembrando a ressurreição ao terceiro dia e até que ele venha o arrebatamento da igreja. Então você, meu querido irmão, minha querida irmã, que ainda não é membro do corpo de Cristo, vem cear conosco. Todo quarto domingo do mês, quarto domingo do mês, nós realizamos ali na ADESUD a Santa Ceia do Senhor. Celebramos ali a Santa Ceia, é uma bênção. Então, seja membro do corpo de Cristo, procure batizar nas águas o mais rápido possível e faça parte e participe da Santa Ceia do Senhor. A Santa Ceia substitui para o cristão a Páscoa dos hebreus. A Santa Ceia é um memorial a fim de que, entre muitas atribuições eclesiásticas, não nos esqueçamos do principal, do sacrifício de Cristo na cruz. Por ocasião da ceia, utilizamos simbolicamente o pão, que representa o corpo de Cristo, e o vinho, o sangue derramado do Senhor. Esses elementos são simbólicos, por isso não podem ser confundidos com o próprio corpo e o sangue de Jesus. Trata-se, portanto, de uma linguagem figurada. Essa deve ser uma observância contínua para a igreja, ainda que não seja demarcada a frequência em que deve ocorrer. A Santa Ceia, ela deve ocorrer uma vez por mês, Alguém uma vez perguntou para mim: pastor, eu posso tomar 2 Santa Ceia? Claro, você pode tomar 3, 4, 5, 6, 10, 12, 20, não tem problema. Você pode tomar quantas ceias você quiser, tá? A gente faz uma vez por mês, é o suficiente para todo mês, publicamente, lembrar da morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ressurreição e até que ele venha. A igreja cristã, desde o primeiro século, atentou para a prática do partir do pão. É importante que a igreja mantenha a reverência por ocasião da celebração da ceia. Esse era um problema grave em Corinto, pois muitos membros da igreja não a levavam a sério, Lá na Santa Ceia da igreja de Corinto, o povo bebia tanto vinho que ficava embriagado. Então a coisa foi ficando muito sem ordem, sem decência, sem respeito, e deu uma confusão. Paulo ficou bravo, mas aí Paulo resolveu tudo na base da doutrina, do aconselhamento, para que os irmãos tivessem um pouco de cuidado e tomassem a Santa Ceia com limites, A liderança da igreja, ela está ali para colocar ordem na casa, para colocar limites. E é o que o pastor faz, A ordem e a decência é papel do pastor colocar ali na casa do Senhor ordem e decência, limites, E deu tudo certo na igreja de Corinto, presidida pelo apóstolo São Paulo. Deus abençoe a diaconisa Rosana. Pai do Senhor, boa noite. Saúde para a senhora e toda a sua família.
Esse deve ser um momento solene, sobretudo de reflexão, falando da Santa Ceia, a fim de demonstrar nossa identificação com o Cristo que por nós entregou sua vida. Para evitar distorções no ato da celebração da ceia, recomendamos sinceridade na apreciação. Não se trata apenas de alimentação, mas de percepção do valor do sacrifício de Cristo. O autoexame para não nos tornarmos culpados e participantes daqueles que crucificaram o Senhor. Ninguém se torna por si mesmo apto para a ceia. É o sangue de Jesus que nos torna aptos para tal. Somos todos pecadores. Erramos, falhamos, escorregamos, pecamos, temos pecados. A Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado já é pecador. Mas estamos em processo de santidade, caminhando, perdoando e sendo perdoado, pedindo ao Senhor Jesus a sua misericórdia e o seu amor, para que possamos verdadeiramente ter comunhão com o Senhor e com os nossos irmãos. Então a Santa Ceia do Senhor é um ato que substitui a Páscoa dos hebreus. A Santa Ceia do Senhor. Não ceamos por causa dos nossos méritos, pois se assim fosse, ninguém poderia se aproximar da mesa. Mas é preciso demonstrar contrição, reconhecimento do pecado, sobretudo arrependimento. A ceia do Senhor é também um momento de irmandade, pois ao partir o pão, demonstramos que somos um em Cristo Jesus. Os hebreus, diante da ameaça de Faraó, foram libertados pelo Senhor com a mão forte e braço estendido. A percepção daquele ato libertador fez com que os hebreus, ao longo da sua história, celebrassem a Páscoa. Os cristãos também têm motivo para celebrar através da ceia a libertação que nos foi dada através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quando assim fazemos, apontamos não apenas para o passado, em relação ao que ele fez, também nos identificamos no presente com ele e demonstramos expectação em relação ao futuro, quando com ele cearemos na eternidade. Mateus 26 e 29. Cearemos com ele na eternidade. Liomar Barbosa Lima, Barbosa, da minha família. Pai do Senhor, boa noite. Jesus te abençoe, irmão Liomar. Saúde para você e toda a sua família. Então, a Páscoa, ela é uma festa 100% cristã. Esses elementos criados pelo homem, inventado, é assim mesmo. O mundo é assim, o mundo é assim. Não precisa você, como crente, querer consertar o mundo, bater de frente com o mundo. Nós pregamos a verdade. E a verdade vos libertará. É bom o crente conhecer o verdadeiro significado da Páscoa. Mas não deixe de comer o seu chocolate.
né? Coma seu chocolate. O irmão Milton colocou aí Mateus 26 e 29. Eu lhes digo que, de agora em diante, não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Vai ter uma grande ceia lá em cima. Está tudo preparado. A igreja vai subir no arrebatamento. Nós iremos subir juntos. Nos encontraremos lá. Lá, cantando o hino da vitória. E estaremos ceando com o Senhor. A noiva encontrará o noivo. Enquanto isso, na terra aqui, estará acontecendo a grande tribulação. Nós não iremos passar por ela, nem vê-la, nem estar nela. Está repreendido em nome de Jesus. Iremos estar ceando com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas não seja tão radical, né? Agora, se tem algum irmão que falar assim, não, pastor, eu tenho a mente fraca, o psicológico abalado, eu não quero comer ovo, não quero nada, quero nem passar perto de coelho. Eu respeito você também, respeito, tá bom? Não passe perto de lebre nenhum, não assista na televisão nem um perna longa, tá bom? Tem esse negócio de coelho para lá, chocolate para lá. Você não quer, amém, glória a Deus. Agora também não condene quem gosta de um chocolatezinho, né? Chocolate é excelente. Não condene quem gosta de chocolate. Então, os irmãos não são impedidos de comer seu chocolate, de comprar lá o seu ovo lá, recheado com coco, com morango, com isso, com aquilo. Coma seu chocolate, é uma delícia. Tem chocolate até 85%. Eu gosto muito do chocolate 100%. Né? O bicho é amargo, mas eu gosto. 100%, 85%, tá bom? Coma seu chocolate. Nada disso é pecado. Não. Não seja tão radical, né? Seja flexível. Chocolate não vai fazer mal a você em nada, tá bom? Tudo que for comer, abençoe, ore e coma com prazer, com alegria. Isso é muito importante, tá bom? Mas saiba que esses símbolos são símbolos pagãos. O verdadeiro significado da nossa Páscoa é Jesus Cristo, o nosso Senhor, né? Então, assim como o Natal, lembra do Natal? Daqui uns dias ele chega aí, quando o Papai Noel rouba a cena no verdadeiro significado da comemoração dessa importante data, que é o nascimento de Jesus. Assim também na Páscoa há uma personagem que leva as atenções e faz desviar o olhar do verdadeiro motivo desta importante comemoração cristã. Muitas pessoas não sabem qual é o verdadeiro significado da Páscoa. Muita gente ainda pensa que Páscoa é apenas um feriado muito legal, no qual ganhamos ovos de chocolate. O protagonista da Páscoa não é o chocolate, não é o ovo colorido, nem é a lebre, o coelho. É o Senhor Jesus, né? Não seja ignorante acerca dessas coisas. Não seja, por favor. Em nome de Jesus, né? Queremos dar bem-vindo aqui a Mariana. Pai do Senhor, boa noite, Mariana. Saúde para você e toda a sua família. Um abraço aí no meu irmão Pedro, seu esposo. Por exemplo, você vai visitar a casa de um irmão, de um parente, né?
na Semana Santa. Não estou aqui fazendo apologia a você sair de casa nem fazer visita. Estamos aí em lockdown, pandemia, o certo é ficar em casa. Mas vamos dizer que você vai visitar a casa de alguém. Não nessa pandemia, não nesse lockdown. Em outra situação, quando tiver tudo normal, você vai visitar a casa de alguém, de um parente. Esse parente seu não é crente. Mas aí é Semana Santa. Ele não é crente, ele não é cristão. Ele não come carne. E ele fez lá a panelada lá de peixe. Peixe assado, peixe frito, peixe, moqueca de peixe. Peixe para tudo quanto é lado. Pirão de peixe. Já comeu pirão de peixe? Ah, delícia. E tudo quanto tem de peixe na cozinha dele. Aí você... Hoje, Semana Santa, povo aqui, eu vou comer carne, não quero esse peixe aqui, não quero compactuar com isso aqui. Paulo ensina sobre essas coisas. Paulo ensina como se comportar educadamente, eticamente sobre essas coisas. Você vai lá, pai, come esse peixe em nome de Jesus, ora nesse peixe aí, ora nesse pirão de peixe, ora nesse camarão, ora nessa lagosta, ora nesse peixe, nessa muqueca, nesse pirão, em nome de Jesus. Só tem cuidado de tirar as espinhas, porque isso engasga e dá um problema sério. Mas come. Você tem que ter maturidade, uma fé racional, tranquila, né? Então, tudo nós temos que ser inteligente. O conhecimento bíblico, conhecer a palavra de Deus, não se torna fanático, não vai lhe tornar fanático, azedo, exagerado, paranoico. Não. Conhecer a palavra de Deus te traz conhecimento para você racionalmente saber o significado das coisas. Aquilo ali não significa nada para você. Você apenas está comendo como uma refeição normal, como se fosse qualquer dia. Nada a ver. Então aprenda isso, né? Para não estar passando por momentos difíceis. A celebração da Páscoa não tem nada a ver com os símbolos que conhecemos hoje em dia, como coelhinhos e ovos de chocolate. O verdadeiro significado da Páscoa, obrigado aí, irmão Milton, 1 Coríntios 10, 27, se algum descrente o convidar para uma refeição e você quiser ir, coma de tudo que lhe for apresentado, sem nada perguntar por causa da consciência. Esse irmão Milton. É que eu queria tanto que esse camarada mudasse para Brasília. Rapaz. Será que tem jeito? Esse irmão Milton, pai. 1 Coríntios 10, 27, pronto. Se ele tivesse colocado esse versículo antes, não precisava nem ter falado. O próprio versículo se explica. Ele é autoexplicável. Tá vendo aí, irmão? Pelo amor de Deus, né? Não fica. Pergunta nada, não questiona nada. Tá bom? Só come, em nome de Jesus. Para de... Eita, irmão Milton. Irmão Milton bate forte e colocado. Pensa no homem para conhecer Bíblia. O verdadeiro significado da Páscoa encontramos na Bíblia, na palavra de Deus. A Páscoa, que comemoramos hoje, é o maior de todas as festas cristãs. Maior até do que o Natal. A Páscoa é uma festa comemorada pelos judeus,
Eles celebram a libertação da escravidão no Egito. Deus usou a vida de Moisés para tirar o povo do Egito. Deus mandou 10 pragas para que Faraó libertasse o seu povo, que era durante escravizado debaixo de suas mãos, e foram escravos ali 430 anos. Misericórdia. E cada praga, o seu coração se endurecia, e na última praga, o primogênito de cada família seria morto, mas os filhos dos judeus seriam poupados, sacrificando um cordeirinho e passando o seu sangue na entrada das portas de suas casas. Nessa noite, o anjo da morte passou por todos os lares, mas onde ele via o sangue do cordeiro, ele passava por alto, e naquele lá não haveria mortes, pois o cordeiro tinha sido sacrificado. Depois que o anjo da morte passou pelo Egito, o faraó decidiu deixar livre os hebreus. Essa celebração recebeu o nome de Pessa. Pessa, que em hebraico significa passagem. Pessa. Nesse caso, da escravidão à liberdade. Daí surgiu a palavra Páscoa, que é a passagem do anjo da morte. Páscoa. Pessa. Hoje comemoramos a passagem da morte para a vida. A Páscoa para nós, povo de Deus, representa a maior festa cristã. Também simboliza a passagem da escravidão do pecado para a liberdade da vida de Deus. Em Romanos 6:23. Romanos 6:23. Pois o salário do pecado é a morte. Nós merecíamos morrer, mas Deus providenciou uma grande salvação, porque nos amava demais. E Ele te ama muito. Jesus te ama muito. Em João 3:16, porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. Romanos 5:8. O Milton colocou aqui, Romanos 6:23, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. É isso aí, irmão Milton. Jesus, ele colocou aqui também, João 3:16, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Ela penetra na divisão da alma. A Bíblia Sagrada. Jesus, o Cordeiro, derramou o seu sangue por nós, para que possamos ter vida. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. 1 de João 1:7. Pela fé, então devemos nos cobrir com o seu sangue, assim como o sangue que foi passado nas portas das casas dos israelitas. Mas como fazemos isto?
crendo que Jesus morreu em meu lugar, que pagou o nosso castigo na cruz. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Romanos 10:9. Mas Jesus não permaneceu morto, ele ressuscitou na Páscoa. Ele deu novo significado a esta data. Ele trouxe a boa nova, esperança de uma vida melhor, trouxe ensinamentos para que o povo se libertasse do sofrimento e do mal. Ele veio para nos reconciliar com Deus e nos dar a chance de viver uma vida abundante. Juntamente com ele, a sua ressurreição simboliza o início de uma vida nova, uma vida liberta da escravidão do pecado. Não mais para relembrarmos a saída do país do Egito, mas para sempre nos lembrarmos da saída do Egito do pecado e que entramos pela fé na liberdade que há na sua morte e ressurreição. Então, o protagonista da Páscoa não é coelho nem ovos de chocolate, é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Jesus é a nossa verdadeira Páscoa. Jesus é o nosso libertador, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. 1 Coríntios 5:7. Coloca aí, irmão Milton. 1 Coríntios 5:7. Ele colocou Romanos aqui, 10:9. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. É Bíblia. Coloca aí, irmão Milton. 1 Coríntios 5:7. Ele vai colocar daqui a pouco. Então, Páscoa é isso daí. Páscoa. O significado verdadeiro da Páscoa é Jesus. Agora, como o apóstolo São Paulo diz, não sejamos ignorantes acerca dessas coisas. Vai lá, 1 Coríntios 5:7. Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Então, quem é o protagonista da Páscoa? Está na Bíblia. 1 Coríntios 5:7. Ele é a nossa Páscoa. Ele é o nosso Cordeiro Pascal. Ele é o protagonista da Páscoa. O Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora não precisa sair por aí dizendo que ovo de chocolate é do diabo, que o coelho é do cão. Não sejamos ignorantes acerca dessas coisas. Compre lá o seu ovinho de chocolate, coma. Aquilo dali, para você que é crente, que é cristão, conhecedor das Sagradas Escrituras, conhecedor da Palavra de Deus, não tem significado nenhum. Você não idolatra aquilo, não adora aquilo, não reverencia aquilo. Aquilo para você é um chocolate saboroso que você vai comer com a sua família, presentear alguém, o marido presenteia a esposa presenteia o marido e os filhos. Chocolate para tudo quanto é. Não temos idolatria acerca dessas coisas. O Milton colocou aqui revista e atualizada. O Milton bota mesmo para quebrar.
Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, sem fermento, sem hipocrisia, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Esse ficou melhor, né, irmão Milton? Tá aí, 1 Coríntios 5:7, revista e atualizada. Jesus Cristo é a nossa Páscoa. Não tem o que questionar, não tem o que... Nada de coelho, nada de ovo. Coma os ovos de chocolate em nome de Jesus. Coma e dê glória a Jesus. Não seja ignorante acerca dessas coisas. Né? Nós não estamos participando de idolatria, de celebração, de adoração nenhuma. Estamos apenas consumindo ali um produto que está no mercado, que está nas lojas, e que nessa época é uma época que surge muito ovo de Páscoa, saboroso, gostoso, né? E você quer ver mesmo bom é depois que passa a Páscoa, que aí o preço do ovo de chocolate despenca e você come chocolate à beça, sem idolatrar nada, porque você conhece o significado verdadeiro e puro que é Cristo Jesus, a nossa Páscoa. Ivanilda Maria. Pai do Senhor, boa noite. Seja bem-vinda. Em o nome de Jesus, saúde para você e toda a sua família. Então, aí está o verdadeiro significado da Páscoa.